Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito filosófico que mexe bastante com a nossa cabeça: o egoísmo. Olá. Pois é, a ideia central é que o eu, o próprio indivíduo, é ou deveria ser, né, o foco principal das nossas ações. Exato. A gente está com um texto aqui que detalha essa filosofia, e a nossa ideia é tentar desvendar as diferentes formas de egoísmo e o que elas significam de verdade. Certo. Para começar, o texto já separa duas coisas, né? O egoísmo descritivo, que tenta dizer como a gente é, Uhum. e o normativo, que diz como a gente deveria ser. Vamos começar por essa parte de como a gente é, então? Vamos lá. Esse é o chamado egoísmo descritivo, ou às vezes psicológico. Psicológico. Isso. Ele basicamente argumenta que a nossa natureza, lá no fundo, é egocêntrica. Tem filósofos como Hobbes, historiadores como Macaulay, que sugeriram que as pessoas sempre, de alguma forma, agem por interesse próprio. Mesmo quando parece que não? Tipo um ato de caridade? Exatamente. A interpretação deles seria que, mesmo ali, existe um interesse escondido. Pode ser o prazer que a pessoa sente em ajudar, ou, sei lá, melhorar a própria reputação, né? Hum. Mas isso não deixa a teoria meio blindada? Quer dizer, se qualquer coisa pode ser vista como egoísmo disfarçado, como é que a gente prova ou refuta isso? Essa é a grande crítica. Vira o que chamam de teoria fechada. Ah, entendi. Se a gente não tem acesso direto aos motivos reais, fica impossível testar. Dá para argumentar com a mesma lógica que tudo é, na verdade, um altruísmo psicológico, que toda ação busca o bem do outro, mesmo que de forma indireta. Faz sentido. O David Hume, por exemplo, criticou bastante essa visão reducionista. Ele apontava para sentimentos como compaixão, amor, coisas que parecem genuinamente voltadas para o outro, e até comportamento altruísta em animais, né? Que fica difícil explicar só pelo egoísmo. Então, essa descrição de como somos é bem controversa. Super controversa. Talvez por isso seja interessante olhar para outra parte. O egoísmo normativo, aquele que não descreve, mas diz como deveríamos agir. Exatamente esse. Aqui a conversa muda. A defesa é que as pessoas devem sim buscar o próprio interesse acima de outras coisas. Ah, então não é só uma descrição, é uma proposta de valor. Isso. O Herbert Spencer dizia que o egoísmo vem antes do altruísmo. É fundamental para a gente sobreviver. Até Aristóteles, olha só, falava da importância de ser amigo de si mesmo primeiro. Interessante. E ele também se divide, né? Você mencionou racional e ético. Correto. Primeiro, o egoísmo racional. A ideia aqui é que promover os próprios interesses está sempre de acordo com a razão. Tipo, é a coisa lógica a se fazer. Ayn Rand entra aí, né? Ela mesma é a grande defensora dessa linha. Para Rand, buscar o próprio interesse racional é uma virtude. Mas atenção, ela diferencia isso de seguir qualquer capricho ou emoção. Ah, tem essa distinção. É o interesse racional. Exato, o foco é no que a razão identifica como sendo genuinamente bom para você a longo prazo. Mas aí surgem umas complicações, imagino. Sempre tem, né? Por exemplo, essa busca racional pelo interesse próprio não pode entrar em choque com a ideia de imparcialidade ou com a necessidade de cooperar. Penso logo no dilema do prisioneiro. Sim, clássico exemplo. Um de cada um, buscando só o seu, racionalmente, leva todo mundo para um resultado pior. É uma crítica muito pertinente. Os defensores podem argumentar que na vida real, muitas vezes, a cooperação é a estratégia racionalmente egoísta mais inteligente, pensando no longo prazo, sabe? Mas o conflito com a imparcialidade é um ponto tenso, sim. Tá, entendi o racional. E o egoísmo ético? Ele vai um passo além e diz que é moralmente correto buscar o próprio bem. Exatamente. A promoção do próprio bem estaria em conformidade com a moralidade. Aí tem a versão forte, que diz que é sempre moral agir assim, Sempre, ok? e a versão fraca, que diz que é sempre moral, mas não agir assim não é necessariamente imoral. Deixa uma margem, né? Entendi a diferença. Mas aí vem o problema óbvio. E quando os interesses entram em conflito? O exemplo clássico do sobrinho que pode herdar a fortuna do tio se ele morrer. Isso não vira um salve-se quem puder? É a preocupação imediata, claro. Como que a teoria lida com isso sem justificar prejudicar os outros? Pois é. A resposta padrão é que, geralmente, prejudicar os outros não é do seu interesse próprio racional a longo prazo. A cooperação costuma ser mais vantajosa. Ah, volta à ideia da cooperação como estratégia. Isso. Se eu acho ok prejudicar você para ganhar algo, eu estou basicamente dizendo que é ok você me prejudicar também. Isso, no fim das contas, não me beneficia.
Alguns teóricos tentam resolver isso introduzindo a ideia de direitos individuais como limite, sabe? Para proteger cada um na sua busca. Entendi. Limites para essa busca. E tinha mais um tipo, né? O condicional. Isso, o egoísmo condicional. É um pouco diferente. Como assim? Aqui, ser egoísta é moralmente aceitável, ou até bom, se e somente se isso levar a resultados que são considerados bons para a sociedade como um todo. Ah, tipo, o resultado final justifica a motivação egoísta inicial. Mais ou menos isso. O exemplo clássico é a mão invisível do Adam Smith. Ah, sim. O padeiro que faz o pão pro lucro dele. Exato. Ele busca o lucro dele, o interesse próprio, mas ao fazer isso ele acaba fornecendo pão para a comunidade, o que é bom para todo mundo. Mas aí a pergunta é, quem decide o que é bom para todo mundo? Fica meio vago, não? Exatamente. Essa é a dificuldade do egoísmo condicional. Quem define esse bem maior que justificaria o egoísmo? Uau. Então, resumindo um pouco essa exploração toda, a gente viu o egoísmo tentando descrever como somos, o psicológico, que é bem problemático, Uhum. e as várias formas de egoísmo normativo, que dizem como deveríamos agir, racional, ético, condicional. Cada um com seus argumentos, mas também com desafios, né? Principalmente na hora de lidar com conflitos e justificar a cooperação. Perfeito. E o que eu acho fascinante é notar como, apesar do nome egoísmo ter essa carga negativa, muitas dessas filosofias acabam, na prática, defendendo a cooperação É verdade. e rejeitando a violência pura e simples, justamente porque concluem que isso, racionalmente, não serve ao interesse próprio bem entendido a longo prazo. E tem um ponto importante também que o texto menciona, sobre a defesa do indivíduo. Sim, é uma defesa contra visões mais coletivistas. A ênfase na dignidade individual, na liberdade, na responsabilidade de cada um pela própria vida. O argumento é que, quando o eu é controlado de fora, a própria ética sai da esfera pessoal. Faz pensar. No fim, talvez o porquê de agirmos seja sempre algo íntimo, pessoal. Mas investigar como deveríamos agir, mesmo que partindo do interesse próprio, abre toda uma discussão sobre o que significa o bem para um indivíduo que se vê como protagonista da própria história, né? Exatamente. E fica a questão: será que um interesse próprio, quando bem compreendido racionalmente, pode ser a base não só para a vida individual, mas até para uma sociedade que funcione bem? É uma reflexão e tanto. Com certeza. Um ótimo ponto para a gente encerrar por hoje. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal